Fala galera que acompanha o Market Makers, estamos estreando hoje um papo mensal onde eu, Thiago Salomão, estarei com ele, Matheus Soares, para falar sobre o que aconteceu no mês passado e o que a gente espera que acontecerá nesse mês. Nesse panorama mensal de dezembro, a gente vai falar o que aconteceu em novembro para a Bolsa ter subido tanto, e a nossa carteira também, e o que a gente espera desse último mês de 2023. Então, fica com a gente e acompanha esse vídeo até o final que vai valer muito a pena. Fala galera, Mateuzinho, tem que falar aqui perto do microfone, senão não pega. Opa! Tudo bem com você? Melhor agora. Melhor agora? Ai, estamos que juntos, fofo, cara. Agora em várias gravações, né, Salomão? Caramba, eu não... Tá e legal não me esse canso negócio. de você. Também cara. não. Não me canso Quanto mais de você. melhor. Olha que coisa. É isso mesmo. Aliás, Dona Fernanda já está com ciúmes dessa proximidade aqui. Inclusive, bom, vamos focar no mercado. Depois a gente fala da nossa relação fora das câmeras. Mas se você gosta de conteúdo do mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem episódio novo e tem vídeos como esse aqui para falar do que está rolando no mercado. Mate, tivemos um novembro espetacular, né? A bolsa subiu mais de 12%, lá fora os índices americanos também subiram mais de 4%, o dólar caiu, né? Um sinal de melhora de apetite por risco. E dá para resumir isso ao fechamento da curva de juros americana, né? Que na tradução é como se o mercado projetasse que os juros devem ser menores nos Estados Unidos lá no futuro. Aí tem essa curva que desenha isso e agora essa curva está fechando, né? Ela está diminuindo a projeção para a taxa de juros americana. Você acompanhando ali o dia a dia do mercado, o que aconteceu ali para de fato essa percepção chegar aos mercados? Aconteceu algum grande evento que está fazendo o mercado acreditar que os juros devem ser menores por lá? Eu diria que foi o tweet do Bill Ackman lá que fez todo mundo... Tweet do Bill Ackman, aliás, bom motivo para você ter um Twitter, né? Conta mais esse tweet aí. Ele simplesmente disse que ele tinha uma posição que acreditava na alta do juro americano, né? Na alta do rendimento das treasuries. E basicamente ele disse assim, ó, galera, ó, todo o movimento que eu esperava já foi, agora eu tô encerrando essa posição. E ele marcou o topo do rendimento das treasuries, que foi ali perto de 5%, tava, né? E o Bill Ackman é um dos maiores gestores do mundo, né? O cara que tem uma... Ele sempre foi focado em ações, mas agora ele realmente tem falado sobre vários assuntos, inclusive sobre renda fixa, né? E aí quando ele fala um negócio desse, acaba reverberando, né? Não é exatamente ele que derrubou os juros, mas quando um cara como o Bill Ackman começa a ter essa percepção, o mercado talvez tenha mudado um pouco essa projeção, né? Basicamente, o que ele previu foi que a economia americana já estava desacelerando mais depressa do que a maioria, né, do que o mercado estava estimando. Então ele teve essa percepção, né, de que a economia estava piorando, de acordo com os dados que ele acompanha lá, e realmente o que aconteceu ao longo de novembro foi o que ele falou estava certo, né? De fato, a economia americana piorou. Você pega ali relatório de empregos americano, indicadores da indústria, indicadores de serviço, aumento, né, do auxílio-desemprego lá, né, do pedido de auxílio-desemprego. Então, diversos indicadores realmente corroboraram isso que ele tinha dito, que a economia está piorando. É legal dar um passo para trás. O que estava acontecendo com a economia americana, né? O mercado acreditava que os juros iriam subir, porque a economia já estava dando sinais de aquecimento, né? PIB crescente, geração de emprego forte, taxa de desemprego baixa, ao mesmo tempo que a inflação começava a fugir do controle, é uma palavra muito forte, mas ela estava persistentemente alta. Isso. Então, os juros iam subir para aproveitar esse aquecimento da economia e o fortalecimento da inflação, para que o juro subindo derruba a inflação sem que com isso afete muito a economia. O soft landing, né? O soft landing, né? O problema é que talvez não seja tão soft, né? Porque a economia começou a dar sinais de fraqueza, né? E aí o mercado começou a diminuir essa aposta de que o juro ia subir. Isso é louco, né? O pessoal deve estar ouvindo e falar assim, mas como assim? Então quer dizer que a economia piora e as bolsas sobem, né? Isso acontece porque tem uma expectativa de que o juro vai cair. E o juro caindo, a primeira leitura é que é positivo para a bolsa, né? Todo aquele cenário antes, né? Quando a gente fala que o juro subindo, é como se menos dinheiro fosse circular no mercado, isso seria ruim para a bolsa. O investidor passa a ter outras alternativas de investimento, né? A gente vê isso aqui no Brasil. A gente vê isso aqui, é exatamente o que a gente vê no Brasil. Tá todo mundo saindo da bolsa porque tá no 1% ao mês ali do CDI. Exato. Então, com o juro alto,
você não precisa sofisticar sua carteira para ter um retorno bom, né? Você vai investir na segurança da renda fixa. Exato. E aí o que a gente está vendo é que até 4 semanas atrás existia a expectativa que a gente ia ter alta dos juros em março do ano que vem. Isso mudou de tal forma que o mercado hoje já coloca uma expectativa de queda de juro em março, né? Ou seja, do ano que vem. O juro americano ia continuar subindo. Agora não. Não é só que nem vai subir, como deve cair. Exato. De tal como tá a economia americana, né? De tão fraca. Agora, muitas dúvidas ainda pairam no ar, né? Assim, o quão ruim vai ser essa desaceleração. Assim, tem esse ponto mesmo, né, Mate? Porque tem que lembrar que juro cair é bom pra bolsa? Com certeza, é bom pra bolsa, mas juro cair é sinal que a economia tá mais fraca do que se imaginava. Então, uma economia fraca é bom pra bolsa? Não é, né? Então, a gente pode ter um suspiro de curto prazo, mas estruturalmente pode ser ruim para os mercados, né? Porque se juro baixo fosse bom para a bolsa, então nunca subiu o juro, né? Deixava o juro baixo a vida inteira. Agora, nesse mês, só uma coisa legal sobre esse assunto que eu li, foi bem bacana. Um estudo saiu no Valor até. Se quiserem depois, aliás, todas as informações, quiser o link lá, a gente divulga no nosso Telegram ali do Market Makers ou pede para a gente nas redes sociais. Mas teve um estudo muito bacana de correlação da Bolsa Brasileira com a taxa de juros americana, né? A correlação, né? Ele mostra o quanto que dois ativos, né? Eles se movimentam de maneira, vamos dizer, juntos. Sincronizada, né? Eles têm um movimento parecido. Quanto maior a correlação, mais sincronizado é o movimento entre eles, né? E no ano passado, a correlação entre Ibovespa e taxa de juros americana chegou a ser negativa, de tão descorrelacionado que eles eram, né? Tomavam direções, não importa para onde cada um ia. Nesse ano, a correlação está nos maiores níveis, ou seja, o movimento da Bolsa Brasileira, apesar da melhora estrutural da economia e muitas empresas têm entregado resultados bons, mas o movimento, ele acompanha o que está acontecendo na taxa de juros lá fora. Isso aconteceu ao longo do ano todo. Quando a taxa de juros começou a ter uma perspectiva de que ia ser menor nos Estados Unidos, a bolsa subiu. E a mesma coisa ao contrário. Se a gente parar para analisar, assim, de uma maneira bem distante, né, mas nessa análise retrospectiva, a bolsa brasileira ela teve um começo de ano muito ruim, ao mesmo tempo que lá fora o juro americano começou a estressar para cima. E conforme foi mudando essa leitura, a bolsa brasileira teve esse movimento de alta. E agora, em novembro, bolsas no mundo todo, né, tiveram uma alta. A bolsa brasileira subiu bem mais que a bolsa americana, né, vale a pena dizer. E acho que a gente tem alguns fundamentos aí que justificam isso, né, que até corrobora para o ano positivo que a bolsa vem tendo, né, mas boa parte desse movimento positivo veio em novembro. Né, a bolsa está aí uma alta mais ou menos de 15% no ano, 12,5% veio em novembro, né? E até brinquei, né, antes da gente entrar na gravação, que sobre o market timing, né? O investidor que estava esperando a bolsa melhorar para entrar, né? E é uma grande besteira isso, porque se o seu sobrenome não é Soros ou Druckenmiller, dificilmente você vai conseguir adivinhar quando a bolsa vai melhorar. E a solução para isso é você estar sempre posicionado, né? Se você está otimista, tem uma posição maior, se está pessimista, tem uma posição menor, mas sempre seja posicionado em ações. Né? E a bolsa em novembro entregou o resultado do ano inteiro e passou o CDI, né? Ou seja, é quase como no Campeonato Brasileiro, que o Botafogo ficou lá o campeonato inteiro lá na frente, seria meio que o CDI, tipo, sou bonzão, ninguém vai me passar, em um mês todo mundo passou ele, né? Botafogo. Tadinho do Botafogo, né? O meu Palmeiras agradece, mas todo mundo, né? Palmeiras, Atlético, Flamengo, em um mês acabaram passando ali a segurança ali do CDI. É realmente muito difícil fazer market time na bolsa. Se você tivesse comprado bolsa após a primeira reunião que o Banco Central cortou juros, você teria perdido dinheiro nos próximos 2 meses. O Copom, no caso. O Copom. Só que se você fala assim, não, peraí, agora eu vou esperar porque o arcabouço fiscal, as coisas estão piorando, o pessoal tá falando que o Brasil vai gastar mais, você teria perdido uma alta de 12,5%, né? Então... Comprando Ibovespa, né? A verdade é que tem que montar uma carteira imune a qualquer cenário, né? Eu acho que aqui a gente a gente não faz uma carteira temática, né? Ah, não, agora a gente vai estar 80% da carteira exposto à tese de queda de juros. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente teria perdido muito dinheiro. Ainda que a bolsa subiu, né, tenha subido 12,5%, diversas ações pós-reunião do Copom ali, que o juro caiu, ainda não voltaram, né, pro preço que elas estavam. Então, assim, a maneira que a gente tenta fazer aqui, pelo menos,
é manter uma carteira equilibrada, né, com empresas pouco endividadas. Ainda assim, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer lá fora. Ainda é uma indecisão, é difícil cravar realmente o que vai acontecer. Então, acho que montar carteiras temáticas, pô, tema tal, agora o petróleo vai subir ou agora o juro vai cair, eu acho que tem se provado errado, pelo menos esse ano, né? Então, conta pra galera que não acompanha de perto a nossa carteira, o que a gente fez na carteira do Market Makers ao longo de novembro. Em novembro, na metade do mês, a gente chegou a fazer um pouco de caixa. A gente tá rodando, né, desde maio, com uma carteira 100% alocada em ações, desde maio. E em meados de novembro, com a bolsa já andando ali 7% mais ou menos, a gente decidiu podar algumas ações que andaram muito bem. Vulcabras, que mais? Banco ABC, algumas ações ali que andaram bem. Montamos um pouquinho de caixa para, eventualmente, colocar a cabeça um pouco para fora d'água, para ver o que ainda, né, o que tá bom para comprar, o que não tá, olhar para dentro das empresas que a gente tem. E mais pro finalzinho do mês, a gente aumentou posição em uma das ações que a gente já tinha, né? Então a gente fez caixa, né, que Isso. Na prática é vender algumas ações e deixar o dinheiro ali rendendo o CDI. Não por market time nem nada, porque a gente achava que ia cair, né? Mas porque realmente em alguns casos o preço, a margem de segurança diminuiu, né? E aí, em algum momento, a gente aumentou. Sim. E aumentou em quê? A gente aumentou em Valid, né? Valid, a gente começou o mês com 7%, mais ou menos, 7% de posição. Ela andou muito, chegou a andar 28% em pouco tempo. A gente diminuiu para 3,5% da carteira, mais ou menos. Por sorte, a gente vendeu bem, ela voltou a cair. E quando bateu ali o preço que a gente... Não, um preço razoável, né? Voltou, sei lá, 15%. Aí a gente aumentou mais, né? A gente foi para 10%. Quando a gente comprou Valid em março, a gente achava que ela era extremamente barata, negociando a 4 vezes lucro. E em novembro a gente parou para atualizar, parou para conversar com a empresa, entender como é que vai ser 24, e a gente chegou a uma conclusão que ela tá quase tão barata quanto no momento que a gente comprou em março, apesar de ter subido mais de 100% no ano. E aí a gente voltou a aumentar. E aumentamos para 10%. E aí ela, por sorte também, no momento que a gente aumentou, ela continuou, ela andou bem, né? Então a gente... Sorte nessas horas faz bem, né? A gente não reclama, não. Faz bem. Então essa é uma tese que a gente... se tornou uma das 3 maiores novamente da carteira. Legal. Novembro também encerrou a temporada de resultados do terceiro TRI. Sim. Quer comentar um pouquinho do que você achou? Como é que foram suas impressões ali do balanço das empresas? Olha... se a gente compara com o terceiro TRI de 22, foram resultados muito mais fracos. Se a gente pegar ali tanto de crescimento de receita, EBITDA, lucro, foram bem abaixo do que foi o terceiro TRI de 22. Só que isso já era já estava meio precificado, né? O Brasil tem vivido um ano difícil, com juros mais altos, dificuldades de acesso a crédito, varejo sofrendo muito por conta de consumo menor, tudo mais. Mas isso já está parcialmente ou totalmente precificado no juros, ou já estava precificado nos resultados. Então, quando a gente começa a olhar para frente, a gente começa a ver um cenário melhor para as empresas. Tanto porque o juro já começou a cair e deve continuar caindo no ano que vem, então isso vai contribuir para o lucro das empresas, né? Só por conta do resultado financeiro deixando de piorar, já acaba melhorando para frente. Quando a gente olha para o quarto TRI de 23, a base de comparação é muito fraca, porque no quarto TRI de 23 a gente teve Copa do Mundo... De 22. De 22, isso. Teve Copa do Mundo, o juro ainda estava muito alto, o clima, pro varejo, né? O clima foi um clima estranho. O final do ano passado, né, foi pós-eleição. Isso, uma eleição perfeito. Traumática, né? Bem tumultuada. Copa do Mundo e juro alto. Ou seja, num ambiente pouco propício para negócios. Perfeito, né? Exato. E aí você olha para frente e fala assim, bom, o quarto TRI de 23 dificilmente vai ser pior do que o 4 de 22. Então, a gente vai começar a ter crescimento de receita ano contra ano, crescimento de lucro operacional, crescimento de lucro. E, olhando para frente, primeiro TRI de 24, segundo TRI de 24, a gente já provavelmente vai ver melhora, né? Então... Foi um ano difícil, né, Márcio? Porque o final do ano passado foi complicado, e esse ano começa com a crise americana afetando o mercado de crédito inteiro, né? Exato. Então, acho difícil piorar, né? Então, acho que agora começa a ter aquele sentimento de, até a gente viu... Teve uma revisão de lucros para o Ibovespa pós-resultado. Então a gente começa a ver um cenário mais positivo à frente. Então acho que junta tudo, né, nesse mês. E assim, acho que
bacana para quem acompanha de perto a nossa filosofia de investimento da carteira, né? Mas a gente já investe em empresas que não é rocket science, né? A gente não está criando um foguete que vai para a Lua, né? Não quer competir com o Elon Musk nisso, mas as empresas que a gente investe, né, são empresas que já estão com um nível de preço atrativo, estão com um crescimento de resultado, estão demonstrando um ponto de inflexão de resultado. Então, são empresas que a gente já está pagando um bom preço, né, mesmo que o cenário macroeconômico esteja adverso. A gente tenta... a própria correlação do Ibovespa com o mercado, a curva de juros americana, mostra que se lá as coisas piorarem, a bolsa deve cair. Mas as empresas, o fundamento das empresas que a gente investe, a gente tende a isolar esses eventos macroeconômicos, né? Até para deixar a gente mais confortável em investir em bons negócios, não em empresas que se beneficiam do juro caindo ou qualquer variável. Basicamente, o que a gente tenta fazer é comprar empresa boa, só que barata. E empresa boa, empresa que não está endividada, empresa tocada por pessoas apaixonadas pelo negócio, CEO, a gente pode listar aqui todas elas. Todas as empresas que a gente tem, a gente olha para os CEOs, os executivos, e a gente percebe que eles são apaixonados pelo negócio. Então, são algumas características que entram na nossa filosofia. Então, empresa boa, empresa barata, tocada por boas pessoas, pouco endividadas, que entram no filtro ali de empresas boas. Então, é isso que a gente faz. Mate, para dezembro, né? É um mês que tradicionalmente a liquidez diminui. E, bom, eu acho que o grande evento de dezembro você já comentou, né? Que é essa percepção sobre o futuro da taxa de juros americana. E, bom, a gente tem sempre primeira sexta-feira do mês o relatório de emprego dos Estados Unidos. Acho que talvez seja o indicador mais importante do mundo, né? Já que ele mostra como está a geração de emprego, a taxa de desemprego, a geração de novos postos de trabalho, a taxa de desemprego e o salário, um aumento salarial do americano, né? Num momento como esse, acaba sendo um termômetro importantíssimo para como está a economia americana. E toda quinta-feira a gente tem o Initial Claims, né? Que é o número de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Então, o foco nesse mês de dezembro deve continuar acompanhamento da economia americana. Sim. Dado que essa correlação está muito forte, eu acho que vai ser um ponto importante acompanhar o quão pior ou melhor vão vir os resultados lá fora, porque isso pode impactar a curva, né? Então, assim, pode impactar preço de bolsa por conta disso. E aqui no Brasil, acho que a discussão continua a mesma, né? A discussão continua em torno do arcabouço fiscal, continua em torno da questão do aumento de impostos, né, através da MP 1185, se não me engano, de subvenção de impostos, de investimento das empresas. Então, eu acho que aqui no mercado, né, doméstico, discussão sobre fiscal vai continuar. Então, dependendo de algumas falas, a gente pode ver um estresse na curva ou não. Mas eu acho que o foco era fora mesmo, de fato. E até foi uma frase que veio na cabeça quando você falou de economia americana e dá para trazer um pouco para o Brasil, né? E nos Estados Unidos a gente está vendo o bad news is good news. Né? Quando tem uma notícia ruim sobre a economia, acaba sendo bom, porque é sinal que o juro vai voltar a cair, né? E no Brasil a gente pode ver um pouco de no news is good news, né? Porque agora a Brasília também vai dar uma diminuída, talvez a gente tenha menos ruídos vindo lá de Brasília, e isso acaba ajudando um pouco o investidor, né? Tem um ponto que eu me lembrei agora do episódio que a gente fez com o Sandro Sobral, do Santander, que ele chamou atenção pro petróleo, né? Petróleo abaixo de $60 seria ruim pro Brasil, né? Acho que foi alguma coisa nesse sentido. E o que a gente viu, pelo menos em novembro, foi essa queda abrupta, né? Abrupta do petróleo, que saiu de quase $100 por barril para 70 e poucos, né? E é um baita sinal de que a economia global não tá indo muito bem, né? Outro sinal é o ouro batendo máxima histórica aí no final de novembro, né? Também, assim, pro ouro estar no maior patamar da história, não dá para dizer que as coisas estão normais, né? Já que vamos dizer, meio que o porto seguro ali, né? Quando as coisas estão muito ruins, vai todo mundo pro ouro. Pro ouro tá batendo máxima histórica, algum sentimento estranho tá rondando o mercado. Agora, tem que destacar positivamente a entrada de investidor estrangeiro no Brasil, né? A gente tem tido um fluxo altíssimo, acho que 24 bilhões no ano, só em novembro, 18 bilhões, só em novembro. Foi um negócio forte. É meio que uma bola cantada há um bom tempo, né? Mas falavam muito do Brasil tá
ganhando de WO, né, no mercado mundial de destino de investimento, né? Porque a gente é uma economia aí que começou o ciclo de juros, de alta de juros antes que todo mundo, então deve começar o ciclo de queda antes. A gente está uma economia, né, muita commodity sendo exportada e hoje, né, a gente acaba servindo o mundo todo. Nossa balança comercial vai ter um resultado absurdo esse ano e a tendência é que continue no ano que vem. Nossos vizinhos são amigos, né? Agora, se bem que o Maduro tá lá querendo entrar com uma guerra na Guiana. Mas perante aos outros emergentes, né, a gente mostra uma grande vantagem comparativa, né, em relação ao clima político, em relação à economia mesmo. Sim. E eu acho que esse lado... Nearshoring, friendshoring, tudo aquilo lá, né? Eu acho que teria os únicos mercados aí que conseguem competir com o Brasil já estão meio que precificados, né? O caso da Índia e do México. Então o Brasil acaba ficando ali nesse bolo ali de investimentos, né? Vale lembrar que para quem acompanha ali os rankings de performance das bolsas dolarizadas, o Brasil ficava lá na zona do rebaixamento ali por vários anos ali consecutivos, né? O Brasil não tem tido uma performance positiva quando compara com outros mercados, então a gente ficou meio para trás para o resto do mundo, né? Então acho que essa porte alta da bolsa, essa entrada de investidor estrangeiro, né? O Brasil, se a gente não fizer grandes besteiras, né, a gente tem um caminho ali para começar um ciclo de queda de juros e acaba sendo muito positivo para as empresas da bolsa. E o gringo comprando do local, que continua vendendo, né? Então, acho que a gente continua tendo, não tem os dados aqui, né, exatos, mas os resgates ainda continuam acontecendo, né? Na indústria de fundos, sim. Então, resta saber quem que vai estar certo aí, né, no final do... Pelo resultado de novembro, né, fica complexo dizer por um mês só, mas foi um mês muito forte, né? 12% em um único mês. 12,5%. Né? Isso gera até aquela sensação que o melhor já passou, né? Mas muitas vezes esse é só um primeiro movimento, né, de uma grande alta. Aliás, até coloquei na minha última newsletter essa informação, né? O Ibovespa, se eu não me engano, subiu 510% nos últimos 20 anos, mas se você tira os 10 melhores pregões, essa alta cai para menos da metade disso, algo em torno de 100 e poucos %, né? Que fala muito sobre por que não fazer market time, né? Por que vale a pena estar sempre posicionado, né? A gente nunca sabe quando que virão os melhores pregões da bolsa, né? E faz uma diferença absurda você não estar posicionado nesses melhores momentos, né? Sim. Mate, é isso? É isso. Acho que de mais importante que a gente teve, acho que é isso, Salomão. Bom... Feliz que a gente está com uma gordurinha boa. Espero que nesse final de ano a gente continue mantendo resultado positivo na nossa carteira. E vamos manter... Não sei se a gente falou, né? Quanto subimos no mês. Quanto que a gente subiu no mês? Subimos 12,58%. Foi isso. Deixa eu até... Eu acho que 12,58% foi o Ibov. Desculpa, subimos 12,78%. Isso. A gente fez 25 pontos ali à frente do Ibovespa. No ano a gente está 28%. Ótimo, o Ibovespa está na faixa de 15, né? 15%. Pô, maravilhoso. Então, ano bom pra gente. Se você não conhece ainda nosso fundo, Market Makers FIA, vai lá, você pode pesquisar no site. Ele está disponível para investimento no BTG, na IQI, na Empíricos. Se você quiser investir com a gente, é só você fazer uma boleta lá. Aplicação mínima inicial de R$100, né? R$100. Então, com R$100 você já pode investir junto com a gente. Se sua corretora não tem o Market Makers FIA, já pode encher o saco do seu assessor, pedir para o fundo entrar lá. Que a gente quer mais ter mais investidores com a gente. Aí. Bom, Matheusinho, então a gente volta em janeiro para falar de como foi esse mês de dezembro e o que a gente pode esperar de 2024. É isso aí. Então é isso, meu querido. É isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E o que mais? Se ele quer saber mais... Ative o sininho, se inscreve no canal e vem com a gente. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.